Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tom Bruno e seja bem-vindo ao Contemplando Igrejas. Pessoal, hoje eu estou na paróquia São José do Belém, localizado na zona leste de São Paulo. Peço para você que tenha um pouco de paciência, porque eu estou gravando sozinho, então vou ter que pegar a câmera, mostrar para vocês, mas eu te convido para assistir esse vídeo que ele está incrível. Vamos lá conhecer comigo? E agora chegou um dos momentos que não pode faltar no meu vídeo. Visitei algumas paróquias, mas não gravei, mas eu senti que aqui eu deveria gravar, né? Agradecer ao Pai por mais um dia de vida, agradecer ao Pai por cuidar da minha família, né? Da minha mãe Lúcia, da minha mãe Vilma, do meu pai Nelson, da minha tia Val, da minha prima Milena, do meu tio Clebson, até da minha cachorrinha que foi o presente de Deus, né? A Pandora, em um momento da minha vida que eu estava precisando de algo a mais para me fortalecer. Deus, eu quero te agradecer pelo alimento que colocar em minha casa, pelas vestes que eu tenho, pelo lugar maravilhoso onde eu moro. Quero agradecer pelas pessoas que colocar em minha vida, que me agregam de alguma forma. Te agradeço também por me afastar daquelas pessoas que aos teus olhos não eram boas companhias. Eu sou grato por esse projeto, pelas tuas bênçãos que colocai no meu caminho, pelas dificuldades que eu sempre falo, porque sem elas eu não estaria aqui. Pai nosso. E se você é apaixonado pelo catolicismo, vem comigo que eu vou te mostrar um pouco sobre a paróquia São José do Belém. Ela iniciou suas atividades no dia 15 de agosto de 1897, quando ela era apenas uma simples capelinha de aldeia. Ela era localizada em um antigo cemitério, que foi transferido para a Quarta Parada. Seu terreno foi cedido em 1878 pela Câmara Municipal para a construção de um santuário, que teve um elo significativo com a cidade de São Paulo, pois foi investido um alto valor em sua obra. As famílias que mais frequentavam na época eram os portugueses e os italianos. Eles lotavam as missas de domingo. O bairro do Belém, denominado Estação Climática por ter um ar puro e ser repleto de fazendas, casas de campo e pomares, surgiu a partir da igreja. As casas começaram a se aglomerar e as fábricas se instalaram, tornando-se um bairro operário. Até meados de 1970, a igreja gozava de prestígio, com muitas obras de arte e pinturas em quadros e em todas as paredes. Foi quando começaram as reformas que deterioraram e esconderam todas as representações. Nesse período, iniciou seu ciclo de dificuldades. Interessante falar que São João é celebrado no dia 19 de março, com 9 missas, todas com lotação máxima. E é por isso que movem multidões que chega à marca de 15 a 20 mil pessoas ou até mais nessa data comemorativa. Fato interessante é que no ano de 2025, este ano mesmo, a paróquia completará seus 128 anos de existência. Bom, o entrevistado de hoje é o Padre Marcelo. Fique com essa belíssima entrevista. Padre, primeiramente a bênção. Deus abençoe. Quero agradecer, né, por o senhor dispor o seu tempo, né? Eu sei que é precioso e bem corrido. Queria saber o seu nome, a sua idade e de onde o senhor veio. Eu sou o Padre Marcelo Marostica Quadro, tenho 57 anos. Eu sou nascido em São Caetano do Sul, mas a vida toda é criada aqui em São Paulo. Meus pais moram na divisa entre São Paulo e São Caetano. E há quanto tempo o senhor é padre? Sou padre há 30 anos, sou padre da Arquidiocese de São Paulo, padre secular. E quando o senhor decidiu ser padre, né? Teve algum momento da sua vida ou foi conselho de algum outro pároco? Como que funcionou? Então, eu nunca pensei em ser padre na vida. Eu estava terminando a faculdade, já estava no último ano, sou formado em História, minha primeira faculdade, e naquele ano eu acompanhei minha mãe para um curso bíblico na paróquia, eles sempre frequentaram, minha família sempre frequentou a igreja,
e o padre que estava dando o curso bíblico era um padre jovem, e acho que a questão da juventude do padre me chamou a atenção, porque a minha igreja de origem, os padres sempre foram muito idosos. Sim. Né? Então aquela questão, padre jovem, falando da palavra de Deus, aquilo foi mexendo comigo, né? Aí eu acabei me aproximando desse padre, comecei a conversar, fiz um processo de discernimento vocacional. Né? E aí então acabei indo para o seminário. E o senhor lembra mais ou menos a idade que o senhor tinha? Eu estava por volta de 22 anos, 21 para 22 anos. Uma idade já adulto, né? Já. Eu acabei indo para o seminário, estava com 22 anos, já tinha terminado a faculdade. E em questão disso, o senhor teve apoio dos seus amigos, dos seus familiares? Porque assim, com 22 anos, o senhor já tinha outra vida, né? Ia na faculdade, etc. Como que foi, né, esse choque de realidade para eles, né? Não para você, no caso. Olha, receberam com alegria. Que bacana. Então, acho que foi uma surpresa muito grande para mim, porque quando começou a despertar a questão vocacional, eu escondi de todo mundo. Eu quis fazer um discernimento sozinho. Tinha apenas 2 amigas na faculdade que partilhavam comigo minhas dores, minhas angústias, dúvidas, né? Sim. Aí depois que eu fiz todo um acompanhamento, um ano de acompanhamento, depois fiz um retiro vocacional, quando eu decidi, eu contei para os meus pais e para a família, aí todos ficaram muito felizes. Tive apoio, eu lembro que na noite que eu contei, estávamos todos jantando, minha mãe tinha uma reunião na comunidade, já foi avisar todo mundo que o filho ia para o seminário, então sempre contei com o apoio deles. E esse processo, como que o senhor se sentiu até se tornar padre? Foi difícil? É um processo diferente, dá para dizer que é difícil, né? Porque você acaba mudando sua vida completamente, né? Então, eu tinha minha independência financeira, eu trabalhava, eu já tinha algum projeto na perspectiva da vida profissional também. E aí, chega uma hora para outra, você deixa tudo, né? Acho que a primeira mudança foi sair da família, né? Então, sair da casa dos meus pais, morar com pessoas estranhas, pessoas que eu não conhecia, pessoas diferentes. Aí é no seminário que você vai aprendendo a viver em comunidade. Acho que é o grande exercício depois, quanto padre, numa comunidade, né? Sim. Então você morar com pessoas, cada um com uma história diferente, cada um com uma cultura diferente também. Então, no meu primeiro ano foi meio tenso. Vou dizer assim, que no final do ano até disse que estava querendo desistir. Mas estava planejado uma missão, nós tínhamos um estágio missionário, eu fiquei 3 meses no Amazonas, pelas ilhas de Itacoatiara, e acho que foi um grande deserto que eu fiz naquele momento, né? Sim. Que deu para rezar, e quando eu voltei, nunca mais tive dúvida. Já sabia que era o seu destino realmente, era né? para a vida toda. Porque imagino nessa transição, né? O quão difícil é, mas Sim. Quando a gente está predestinado, né, a ser, não tem quem faça, né? Não. E nesses anos, né, de como pároco, qual foi, teve algum acontecimento que foi muito marcante na sua trajetória? Olha, acho que são várias situações, quase 30 anos de padre, né? Teve algumas situações que eu trabalhei muito na periferia aqui da Zona Leste, e trabalhei no Centro de Defesa com Criança e Adolescente, então não tínhamos aquela situação de defesa da criança, do adolescente, enfrentamento na época de policiais corruptos, violentos, não só com a criança e o adolescente, com as famílias também, né? Então teve um pouco essa situação, né? Acho que algumas situações também, essa acho que foi a mais difícil, né? Uma situação também de você ver as pessoas partindo, né? Você está numa comunidade, geralmente nas comunidades eu fico um período de 10 anos, então é um período muito grande. Sim. Então você perdendo as pessoas da comunidade, ou por doença, né? Então você vai se apegando às pessoas também, né? Com certeza. Então como isso mexe também com a vida do padre, né? Sim. Porque a vida do padre, a vida da comunidade também, né? Vou dizer assim, que nunca tive grandes dificuldades, né? Acho que teve essa coisa do enfrentamento, era um outro contexto também, né? Mas acho que, confiando em Deus, tudo sempre foi muito tranquilo. Amém. Porque também imagino para as pessoas, né, que quando o senhor fazia esses projetos e tal, Sim. 10 anos, então você faz parte também, Sim. né, da família, né, deles, então... A gente acaba acompanhando, né? Se todo o batiza, processo. faz primeiro a Eucaristia,
né? Ou fez o casamento dos pais, ou fez a primeira Eucaristia, a crisma, depois você casa os jovens também. Então, é fazer parte, né? Sim. E a gente leva as pessoas junto com a gente. Com certeza. Né? Então, até hoje, quando eu tenho a oportunidade de visitar as paróquias por onde eu participei, né? Onde fui pároco, em novenas ou alguma festa, então você conhece, recorda, né? As pessoas não são esquecidas. Acho que isso que marca muito a vida do padre. Sem dúvida. E o senhor tem algum projeto que o senhor poderia contar? Projeto... Então, além da paróquia, né? Eu participo, faço parte da diretoria da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. Certo. A Caritas é um organismo internacional da Igreja Católica, presente em 170 países. Aqui no Brasil existe uma rede, né, da Caritas com 180 entidades membros. São dioceses, arquidioceses, são os regionais da CNBB também. E o meu trabalho, um projeto mais específico, eu trabalho com refugiados. Né, a gente tem a Caritas tem um serviço de acolhida e orientação para refugiados. E nesse trabalho, então, a gente convive com pessoas de muitas nacionalidades, que saem de seus países perseguidos ou por causa de guerra, perseguição política, religiosa. Então, como acolher, como acompanhar, como ajudar a integrar as pessoas. Dar todo o suporte, né? Todo o suporte. Até para as pessoas terem a oportunidade também, né, de poder viver em sociedade aqui em outro país, que com certeza é muito difícil, né? Porque a grande dificuldade é a integração local, porque a maioria acaba sendo vítimas de xenofobia, racismo também, principalmente as populações africanas que chegam ao Brasil. Então, como realmente integrar a pessoa em todas as dimensões, é o grande desafio. E, padre, mudando um pouco de assunto, né? Tem muitos católicos que leem a Bíblia, mas o porquê devemos ler a Bíblia? Tem algum significado a mais que o senhor poderia explicar? Sim, porque assim, Deus se revela através de sua palavra, né? Podemos dizer assim, que Deus se revela em palavras e em obras, né? E na Bíblia a gente faz a experiência de encontrar-se com Deus. Né? Não é apenas um livro com textos bonitos, né? Mas é o próprio Deus falando ao seu povo, falou ao povo na época que foi escrito o texto e continua falando, né, ao povo, né, através da sua palavra lida, meditada, proclamada. Né? Então é um instrumento, né? E até a Conferência dos Bispos em Aparecida, em 2007, dizia assim, quais são os lugares onde nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo? E um dos lugares é a palavra, né? Sim. Então, por isso é importante a palavra de Deus, porque é lá que ele se revela, é lá que nós o encontramos. Sem dúvida. E, padre, o senhor pode contar um pouquinho sobre a história aqui da paróquia, né? Pessoal, eu estou aqui, né, para vocês que não sabem, na paróquia São José do Belém. O senhor, quanto tempo parocou aqui? 6 anos. 6 anos. E tem alguma história curiosa sobre a paróquia que o senhor queira contar? Sobre a arquitetura, algo? Tá. Então, a paróquia São José do Belém completou ano passado 127 anos. Então, ela é do século XIX, de 1897. O que é interessante da paróquia, né? Ela foi desmembrada da paróquia Bom Jesus do Brás, que fica aqui próximo, num período em que o bispo, naquela época, que eu não lembro o nome do bispo, começou a se preocupar com o aumento populacional da cidade de São Paulo e percebia a necessidade de ter outras paróquias. As paróquias eram muito mais próximas ao centro, né? Sim. E aí houve esse desmembramento do Bom Jesus do Brás, criou-se aqui essa paróquia, nessa perspectiva de atender uma população que vinha crescendo também. Então, foi criada em 1897, na época havia uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora, porque aqui na região, onde hoje é a paróquia, era um cemitério. Né? Nós temos aqui próximo o cemitério da Quarta Parada, mas aqui o pessoal fazia os velórios, né? E havia um cemitério também. Nos anos 50, 60, quando fizeram a urbanização, hoje a forma urbana que nós temos das ruas, nas escavações acharam até ossos ainda. Né? Muitos haviam sido transferidos para o cemitério da Quarta Parada também. Então, isso é interessante, né? Uma igreja Sim. que tinha um velório, né? Era uma capela pequena, onde o pessoal fazia as orações. E a pedra fundamental foi colocada em 1905. Né? E foram 25 anos para a construção.
imagino. Aqui realmente é bem bonita, né? Tem uma arquitetura muito linda e realmente é de encher os olhos, né? E qual a principal mensagem do cristianismo? A principal mensagem do cristianismo primeiro, o cristianismo é a religião do amor. Sim. Desse amor expresso na cruz de Cristo, né? A principal mensagem é o primeiro anúncio, né? Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo trouxe a salvação por causa dessa entrega, né? Então nós vivemos desta fé, do Cristo crucificado, que é o Cristo ressuscitado, e nele encontramos a vida plena, a vida eterna. Sim, padre, algumas pessoas têm dúvidas e me perguntaram também, como posso vencer o pecado, né, na minha vida? Porque a gente somos seres humanos e erramos todos os dias. Como devemos pedir perdão? Às vezes a pessoa está acamada, não consegue ir na igreja, né? Enfim, como que ela consegue pedir o perdão? Em relação às pessoas que estão de cama, estão enfermas, é sempre importante procurar a secretaria da paróquia, pedir que o padre visita, porque o padre, além de fazer a visita, confessar a pessoa também, leva o sacramento de unção dos enfermos para fortalecer, né? Aqueles que não estão enfermos, o que é importante? Primeiro, às vezes a pessoa não tem a consciência do pecado, né? Hoje em dia as pessoas pecam depois que acabam tendo consciência que aquilo que estava fazendo é pecado. Então, o que é importante? Conhecer o catecismo da igreja, conhecer a doutrina da igreja, porque pelo desconhecimento, pela ignorância, a gente acaba fazendo coisas achando que está tudo bem. Sim. Então, acho que é importante conhecer a doutrina, conhecer o catecismo, que a igreja nos oferece como instrumento, né? Tendo esse conhecimento, primeiro, se reconhecer como pecador, estar arrependido dos pecados e buscar o sacramento da confissão, que as pessoas pouco fazem hoje. Sim. Né? Bem que esse ano santo que nós estamos vivendo, a gente percebe um aumento nas confissões, né? As pessoas estão vindo, estão buscando, mas acho que o primeiro sim, é conhecer, ter uma consciência cristã para fazer um autoexame, né? Uma autoavaliação, um exame de consciência, aquilo que eu estou vivendo está em comunhão com o que Deus me pede? Aquilo que eu estou vivendo está baseado nos mandamentos de Deus, nos mandamentos da igreja? Aquilo que eu vivo é alicerçado na lei do amor? Sim. Então, acho que esse exame de consciência é fundamental. Eu acho bem bacana, padre, o senhor comentar sobre isso, porque realmente as pessoas não têm, às vezes, essa visão. Você tem pecado? Às vezes fala, não tenho. Mas se você estudar um pouquinho, se você entender um pouquinho mais sobre, você vai ver que sim, e que realmente você pode pedir perdão, né? E é isso, eu acho bem bacana essa colocação que o senhor deu. E vamos sair um pouquinho disso. Qual o hobby do senhor? O senhor tem tempo? Isso é difícil. Meu hobby ultimamente é tentar dormir. Não, eu acho que eu gosto de cinema, né? Então eu tenho cinema, teatro, um pouco os espaços, né? Sim. Mas acho que a gente vai aprendendo também com o tempo que o importante é estar com as pessoas. Então, quando eu tenho oportunidade, estar junto com a família ou com os amigos. Bacana. Né? Então, almoçar junto, fazer um lanche, jantar, né? Reunir os amigos, reunir algumas pessoas da comunidade também, isso ajuda na minha vida. Tem uma qualidade de vida melhor, né? Porque hoje em dia é totalmente importante, né? Para a nossa cabeça e o dia a dia fluir melhor, né? Com certeza. E para os jovens, qual dica o senhor... Para os jovens e para qualquer pessoa, né? Que vem frequentar a igreja, qual o conselho o senhor daria hoje em dia? Porque, assim, na minha visão, eu vejo que os jovens não estão não estão se aproximando muito de Deus. Então, qual o conselho o senhor daria? Nós vivemos um tempo muito difícil e as pesquisas sobre religião vai apontando que o ateísmo vem crescendo muito grande, um crescimento principalmente entre os jovens, né? Acho que a primeira coisa que eu diria, né? Não dá para a gente viver sem Deus. Deus é o centro da nossa vida. A gente pode ter tudo, se nós não temos Deus na vida, no coração, na nossa fala, nas nossas ações, fica um vazio. E às vezes as pessoas demoram a vida toda para perceber isso. Então eu diria assim, não perca tempo. Eu acho que a religião é um caminho que te ajuda a fazer essa experiência de Deus. Às vezes as pessoas se afastam, principalmente os jovens, né? As pesquisas dizem muito isso,
porque critica as religiões mais antigas, né? Que já está fora de moda, não tem mais sentido, mas a religião é um caminho que te ajuda a encontrar com o Senhor. Né? O quanto é importante fazer esta experiência. E principalmente para nós cristãos, não dá para fazer a experiência de Deus fora de uma comunidade. Né? Porque a história do cristianismo é a história de um povo de Deus, o povo do Antigo Testamento. Deus escolheu um povo para ser dele, o povo eleito. Jesus Cristo formou uma comunidade. Então eu diria assim, não perca tempo, né? Busque Deus, coloque Deus no seu coração, na sua vida, porque é isso que vai dar felicidade. Amém. Amém. E, Padre, quero agradecer imensamente, né, essa entrevista. As pessoas aprenderam bastante, como eu aprendi também. Convide elas para conhecer a paróquia. Então, eu faço o convite a você que nos acompanha. Venha conhecer a paróquia São José do Belém. Fica no bairro do Belenzinho, Zona Leste. Metrô próximo também, metrô Belém. Do metrô, 10 minutinhos a pé, você encontra-se aqui. Né? A paróquia está aberta todos os dias, né? A secretaria também da paróquia está aberta, né? Você pode buscar serviços, mas também participar das nossas celebrações. Né? Em especial no domingo, temos 3 missas aqui na paróquia, 7h30 da manhã, 11 e 19 horas. E temos também uma capela da Vila Maria Zélia, que temos missas às 9 horas. Venha participar. Eu brinco sempre assim, vem para o Belém você também. Muito bom. É isso, Padre. Quero de novo agradecer por dispor o seu tempo. Adorei muito a conversa e pedir a bênção de novo. Tá bom. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Obrigado, viu? Amém. Bom, o vídeo ainda não acabou. Fique agora com alguns trechos da Santa Missa. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai,